E eu já quero cumprimentar o Dr. Durval, obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui no estúdio. Obrigado, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é bom participar, né? Tudo que a gente puder informar, transmitir, né? Com segurança, tranquilidade, né? A verdade, isso é muito importante, e sua rádio faz isso muito bem. E vocês estão de parabéns. Obrigado, doutor. Bom, a gente já começa falando de saúde, né? O Josué tá bem, não tá ruim não, mas por segurança, por conta dessa Covid que ainda está circulando aí, a gente tem que tomar cuidado, né, doutor? Nós tivemos aí uma queda bastante significativa da Covid, os hospitais hoje estão bem baixo o Covid, mas ainda tem. E ainda tem casos graves. Né? Tem casos de UTI, tem casos que estão entubados, quer dizer, nós temos isso aí, não ficou light para todo mundo não, a transmissão caiu, óbvio, a vacinação cresceu, quer dizer, nós não podemos abandonar a segurança é o distanciamento social, a máscara e o cuidado, né? E a gente viu que aquela crise que nós passamos aí nos meses, no primeiro semestre, né? Junho, maio e tal, ela foi terrível. Hoje nós já estamos, como se diz, mais controlado, mais tranquilo. Os hospitais já voltaram a fazer as cirurgias eletivas, os pacientes começaram a voltar para fazer as suas consultas em consultório, e isso é muito importante. É o seguinte, a gente vê, e eu sinto no próprio consultório, os outros também, normalmente aqueles pacientes de mais idade, 65, 70 ou coisa que o valha, se afastaram muito, tá? Então hoje você está tendo algumas complicações do afastamento desse pessoal que tinha uma rotina de frequentar os consultórios, né? Então nós temos algumas situações que temos que dominar, e você sente a hora que o paciente chega, doutor, eu não vim por causa da Covid, eu tinha medo de pegar e etc e tal. Não ia num laboratório porque eu tinha medo da transmissão. Quer dizer, a coisa ficou a um nível realmente emotivo pela época e por tudo que foi feito, essa pressão, né? Que transtornou muita gente. Mas eu acho que agora já está voltando à sua normalidade. Acabou de certa forma, até pelas informações, pelas notícias, todo dia, o grande número de pessoas infectadas, pessoas que infelizmente perderam as vidas, isso acabou também fazendo com que as pessoas entrassem num certo pânico, né? E ficaram com medo de sair até para hospitais, diminuindo bastante a movimentação, né? Sim, total, em tudo, né? Essa crise, eu digo, política sanitária, né, que nós enfrentamos, cada um falando uma coisa e na realidade acontecendo outra, né, atrapalhou um pouco também isso aí, né, atrapalhou muito, posso dizer. E hoje a gente nota que a tendência é ir voltando à normalidade, né, o índice de óbitos, você vê em Maringá praticamente não está tendo, é o mínimo possível, né. Então tudo isso é um crescente, é uma melhoria daquele problema grave que nós tivemos, naquela situação gravíssima que passamos no primeiro semestre. Tá certo. Nós estamos aqui também com o Josué, tá online. Josué, você pode estar ouvindo bem aí, né? Pode conversar também com o Dr. Durval. Doutor, muito obrigado pela presença. Tá? Eu sei que é bem corrido para o senhor, então obrigado pela disponibilidade de tempo. Doutor, nós estamos vivendo hoje, como o senhor mesmo disse, aí uma volta à normalidade. A pergunta que eu faço para o senhor é justamente em relação às vacinas agora, né, que temos um número muito baixo, bem abaixo, na verdade, ainda existem, né, pessoas hospitalizadas em casos graves da doença, mas a questão que eu pergunto para o senhor é sobre o passaporte vacinal. Eu acho que nós debatemos, né, quase que diariamente esse assunto aqui na rádio. O que o senhor pensa sobre o passaporte vacinal, se ele é eficaz, não é eficaz, se deve ocorrer, e essa tendência que nós temos na chegada desse passaporte vacinal a Maringá. Temos outros estados, inclusive com decisões do STF, né, que vão de encontro aí a decisões dos tribunais, dizendo que o passaporte não deva ser instalado, e o STF bate o pé dizendo que sim, que o passaporte tem que ser instalado em alguns estados como o Rio de Janeiro. O que o senhor pensa sobre o passaporte de vacina, doutor? Toda imposição, ela tem as suas consequências, né? Porque você tem uma vida que é praticamente livre do vai e vem onde você quiser ir, né? O único passaporte que nos exigem aqui no nosso país é a carteira de identidade ou a carteira de motorista, que já cobre tudo isso. Ninguém fica pedindo carteira de
de especialidade, se você é jornalista, se você é técnico, não se pede isso, a não ser no órgão competente, se você for fazer algum concurso, alguma coisa. Então, quando você impõe isso, você está me forçando a ter o passaporte, ou ter a minha carteira de vacinação. Eu passei isso agora recentemente, esse mês passado, que eu tive uma viagem que eu fui para Manaus, e lá solicitaram que eu levasse a carteira de vacinação, tá? Eu cheguei numa cidade para entrar, não em Manaus, em outra, tinha o pessoal da saúde olhando a carteira de vacinação. A cidade deles não tinha nenhum caso de Covid, então é uma preocupação. Custa mostrar a carteira? Não. Agora, quando você impõe a obrigatoriedade de que você é obrigado a ter essa carteira para ir num evento, não sei, você entendeu? Se você ir no botequim, vou ter que ter a carteirinha. A carteira de vacinação, ela não é um dado que te diz assim, você está isento de ter Covid e você não vai transmitir para ninguém. Não é isso. Porque nós vimos aí que muita gente vacinada com as 2 vacinas até adquirir o Covid, porque esse vírus ele é mutável e você pode não ter a gravidade que teve sem a vacina. Então nós estamos numa doença que nós não ainda dominamos ela, estão em termos mundial, não é brasileiro não, em termos mundial você não dominou, há uma queda no nosso país, né, como em alguns outros, em contrapartida a Rússia, por exemplo, está fechando lá, está tendo uma complicação muito grande, eles estão até determinando os momentos de fechamento de uma série de coisas lá, por causa da transmissão está muito alta. Então, esse passaporte, eu acho que a imposição de atos para nós ficaria muito difícil, principalmente vindo de ordens supremos aí, por exemplo, né? Você tem que estar, então, quer dizer, e se eu perder esse negócio, eu tenho que correr atrás, como é que fica? Eu vou entrar num supermercado, vou ter que ter o passaporte do... Né? Até hoje, nós tivemos a liberdade de transitar sem ficar mostrando. E hoje você está dizendo aqui em Maringá, os barzinhos estão funcionando, as lanchonetes, os restaurantes, voltou a uma normalidade onde que se existe, né, um pouco do distanciamento, e uma das coisas que melhorou a asepsia disso tudo. Todo mundo passa álcool gel nas mesas, todo mundo então o garçom vai te atender com a máscara, quer dizer, tudo isso melhorou. Agora, eu não gosto de medidas ditatoriais que te implica você ser obrigado a fazer aquilo ou não. Ok, o Josué quer fazer mais uma perguntinha. Só lembrando, viu, Josué, o doutor falou da Rússia, o número de infecções por coronavírus na Bulgária, né, aumentou 6.813 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário desde o início da pandemia. Mostraram dados oficiais ontem, inclusive. O vírus matou 124 pessoas nas últimas 24 horas lá na Bulgária, de acordo com os números, elevando o número total de mortos para 23.440. Então, se alguns países ou estados estão, vamos tirar a máscara, vamos liberar tudo, tem que ficar preocupado com essa situação, porque o vírus está circulando, né? E nesses países aí que a vacinação não chegou a tanto ainda quanto outros, né, mas que tem um poder aquisitivo melhor, é mais suscetível ainda para ter o vírus, né, para ter a pessoa infectada. Josué. Tem esse problema, Mário, também em relação a variantes, né? Eu gostaria de perguntar para o doutor, voltando, né, continuando o nosso passaporte, doutor, nós temos assim, eu particularmente sou contra também em posições ditatoriais, que envolve aí direito, né, também a saúde, mas principalmente, doutor, eu queria que o senhor falasse em relação a 2 fatores do passaporte vacinal. Primeiro é que, como o senhor mesmo mencionou, ele não impede que pessoas passem o vírus. Então há uma incongruência muito grande no discurso, quando, por exemplo, o pessoal diz que não pode voltar às aulas porque crianças são vetores, né? Então, também seriam vetores as pessoas que entrariam em eventos com o passaporte vacinal, mas com o Covid e passando. Vai lembrar que meu irmão está aqui, né, em tratamento, isolado, ele tomou as 2 doses da vacina e ele está com coronavírus e provavelmente está passando, né? Então, por isso eu estou em casa. E também, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre a validade do passaporte vacinal. Nós não sabemos ainda quanto tempo a imunização, né, a imunidade que a vacina nos dá, a gente fica com essa imunidade. Não sabemos a imunização natural também, quanto tempo nós ficamos. Temos casos em que a pessoa pega 2 vezes, né, já há reinfecção.
E o passaporte vacinal tem validade de 1 ano em todo o território nacional. Então eu queria que o senhor falasse um pouco isso, se o senhor acha que 1 ano é uma validade boa para o passaporte vacinal, ou se isso deveria ser revisto, porque vale lembrar, né, doutor, que algumas entidades privadas já fazem uso de passaporte vacinal, né, e dentro da lei, a lei permite isso. Também outra questão é sobre a justa causa, né, empresas estão mandando os funcionários embora por justa causa, porque os funcionários não querem se vacinar, ou não podem, de qualquer maneira. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Isso aí eu acho, José, é uma coisa cultural. Eu acho que é muito melhor ser cultural do que impositivo, né? Não é que eu sou contra impor que você tem que fazer isso. Agora, eu acho que culturalmente não custa nada a mim mostrar que eu tenho minha carteira de vacinação completa, atualizada e etc e tal. Porque hoje você, para colocar um seu filho numa escola pública pequena, numa creche, qualquer coisa, você tem que levar a carteira de vacinação e é levado sem problema nenhum, porque culturalmente você sabe que tem que ser dessa maneira. Então não há problema nenhum. A Covid é uma doença, nós estamos aí há 2 anos com ela, nem isso, né? Nós estamos aí 1 ano e 8 meses e apareceu e nós não temos todos os dados dela, não sabemos disso aí. As vacinas foram criadas num período recorde, porque pegaram cepas da gripe H1N1, foram mudando essa coisa para dar essa resistência, tanto é que você vê que ela não é 100%. Né? Nós estamos tomando aí agora, o pessoal da saúde, eu mesmo tomei a 3ª dose, que foi da Pfizer. A Pfizer está dizendo agora que pode fazer de 5 a 12 anos, já pode fazer a vacina, né? Então, quer dizer, as idades estão abaixando, estão descendo e a imunização tenta a ser maior. Para ser imunizado, você tem que ter anticorpos contra aquela doença, contra aquela cepa. Ela pode ter um anticorpos que ela pega aquela cepa e outras que porventura, pelo futuro pode mudar, ela consegue fazer e outras não. Muito bem. Diante dessa situação, o programa de vacinação da Covid, ele vai ter que ser um programa anual, que nem é da H1N1. Programa da gripe, você vai lá e se vacina e a coisa continua, quer dizer, você não pode deixar, porque ela não é uma vacina perene, como você toma da coqueluche, como você toma da hepatite, que é lá da febre amarela, que ela tem lá 10, 20 anos de duração, porque ela é diferente. Esta nós provavelmente vai fazer parte do nosso programa de vacinação nacional, que todo ano, num período, ele vai te fazer a vacina contra a Covid, porque não vai erradicar esse vírus de um dia para o outro, vai ser que nem H1N1. Ainda existe H1N1? Existe, mas em um percentual muito pequeno, que nem é comentado, né? Por outro lado, você vê o seguinte, você já quase não vê falar mais de dengue. Você não está falando mais do Zika vírus, de outras coisas mais por aí, você não vê mais falar isso. Mesmo aí eu tive semana passada em Porto Rico e lá tinha uma caminhonetinha, um carro lá da prefeitura anunciando que não era para descuidar da dengue. Então, quer dizer, o setor, eles continuam mexendo em tudo isso. Agora, esse passaporte, a hora que nós acostumarmos que vamos ter que vacinar como H1N1, você pega uma pessoa de idade, você fala, tomou vacina de gripe? Ela fala, tomei e nunca mais deixo de tomar. Culturalmente ela mudou, fica muito mais simples. É que tumultuaram muito o problema da vacina, né, e dessa situação toda da Covid, e gerou uma desconfiança com vários setores, o executivo, o judiciário e outros, né, opinando em saúde e obrigatoriedades, né, e nós passamos por situações de constrangimento e outras coisas mais. Ok, a gente está conversando com o Dr. Durval, ele que é presidente da Unimed, respondendo algumas perguntas, falando sobre saúde, né, que é a especialidade dele. O Flávio, inclusive, foi participar de um evento em Londrina e não levou o passaporte vacinal, né, Flávio? Tem que colocar o passaporte dinheiral, né? Pois é, doutor. Eu fui lá numa corrida no autódromo em Londrina e, como eu não conseguia acessar o meu SUS ali pelo aplicativo, tive que fazer o teste na hora. Então as pessoas só entravam naquele evento com o seu passaporte. Eu confesso que eu fiquei mais aliviado de saber que eu estava num ambiente com pessoas totalmente vacinadas e que grande maioria fizeram teste naquele momento ali, há 1 hora, 2 horas. Então isso gera uma certa segurança. Nós passamos na Câmara, eu até queria perguntar pro Dr. Durval o seguinte, nós passamos na Câmara ontem um projeto, eu protocolei no início da pandemia,
um projeto que obriga os hospitais públicos e privados a passarem diariamente, via eletronicamente, para o SUS, as quantidades de leitos de UTI disponíveis. Só que como o trâmite da Câmara demora muito, e os hospitais acabaram uns fazendo por conta, enfim, chegou agora, né, no plenário essa semana aqui, eu fiz uma consulta à Secretaria de Saúde e falou, olha, nós temos esse projeto que ele baliza, que ele formata, né, essa maneira de passar dos hospitais para a Secretaria de Saúde as vagas de UTI disponíveis por hospital e tal. Só que a pandemia baixou os números. Convém eu votar ainda esse projeto aqui ou eu descarto ele e posso arquivar? O secretário de Saúde fez uma reunião e falou, bom você fazer esse projeto, primeiro porque não tem isso regulamentado em lei, segundo que é mais transparência, e outro, a gente não sabe se essa curva do Covid volta lá na frente, se daqui um ano nós vamos ter uma outra pandemia da vida, então não tem como a gente pensar ou falar que nós estamos seguros. Como é que o senhor vê isso aqui? Realmente não tem como a gente dizer a humanidade está segura, está beleza, a gente não sabe, né? Não. Não sabe. Lascou, né? Lascou mesmo. Então, de passar para você é o seguinte, desde o início da pandemia, a Secretaria de Saúde ela monitora as internações de Covid nos hospitais públicos e particulares. No público, ela já tem o setor dela, que é a informática dela, o sistema já faz isso automaticamente. No particular, e houve uma aceitação, porque isso não teve, vamos discutir se posso informar ou não. Os hospitais de manhã já passavam para a Secretaria de Saúde e ela também passava com o seu veículo e seu pessoal nos hospitais, pegando o nome e o quarto, UTI, etc. Então ela tem esse monitoramento diário, ela tem. Então quando ela publica aquilo no site dela, lá, ou de tarde, para poder passava aquilo da Covid, ela estava com o real dos hospitais. Então esta parte operacional já é feita sem a lei, tá? Já oferece para a Covid, não para outras coisas, né? Então, porque o necessário disso aí foi a pandemia. Por outros motivos, você não tem que dar informação de nada, porque não há necessidade. O público já controla ele mesmo. Então, já é feito. Se tiver uma força de lei que possa dar obrigatoriedade, não sei se não é redundante isso aí para você hoje. A pandemia realmente caiu, nós estamos tendo no país todo 400 casos, acho que foi ontem, ou coisa assim. Então não é muito, não é significativo num país de 200 e poucos milhões, 220 milhões de habitantes, com 170 milhões que já tomou pelo menos uma dose, né? Aqui em Maringá nós já temos 60% ou um pouco mais vacinado com as 2 doses. Eu digo para você que já existia, você fazer uma lei sobre alguma coisa que já existe, já funciona, sem ter complicador, acho que você vai chover no molhado. Não, agora já fez a lei. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, a gente tem, até um tempo atrás, era inimaginável que nós estaríamos numa situação com um vírus mundial, mutante, que mata pessoas, era inimaginável. Hoje não é mais. Pode ser que ano que vem tenha um troço desse aí. É impossível, mas O Bill Gates já disse isso lá atrás em palestra deles, né? Os caras são muito mais atualizados, sabem muito mais que nós todos, porque eles têm o sistema na mão, né? Eles têm a informação, eles criam a informação. Então saberia que isso poderia acontecer. De que forma? De que forma que nós vimos. Saiu da China, de uma maneira ou de outra, acabou atingindo o mundo todo, com todas as complicações que existem. Será que no futuro sairá outro? Não sei. Como a vaca louca, como o H1N1, como a cólera no passado, que a cólera está lá na África de vez em quando tem. Então, esse negócio não vai acabar nunca. Agora, a pandemia é diferente. Lista de eventos do fim do mundo são vírus, meteoro, o que mais? É pouca coisa, né? A maior mesmo é vírus. É vírus. Vírus, né? Terremoto, maremoto, isso aí ele é regional. Ele não tem jeito de explodir a terra, assim. Tá certo. Agora, 12:32, doutor Durval, o Hospital da Unimed, como está aí a obra, sequência, para a gente poder informar melhor quando vai chegar a Maringá? Então, nós já começamos lá, já foi feita uma comissão, já contratamos a empresa de arquitetura de São Paulo, a Paula Fiorini, que vai fazer esse Florentino, que vai fazer isso aí, tá? Que vai fazer o projeto. Nós já começamos no nosso espaço lá, fazer a prospecção do solo, que ele vai ver a parte de geologia, essa coisa toda, né? E já estamos caminhando no sentido de que a gente tem aí praticamente até junho ou julho do ano que vem
ter esses projetos em mãos. Hoje são 35 projetos que nós temos que ter pela construção do hospital. São projetos, nós estamos bem assim, vamos fazer um projeto com todas as leis ambientais, projetos futurísticos, né? Como a Sicredi fez lá, o projeto Lean, BIM, que melhora isso aí, faz uma construção limpa, uma coisa mais agradável, né? E também nós estamos fazendo um projeto em 3D, quer dizer, nós vamos seguir a obra de uma maneira, coisa moderna, coisa que vem para ficar e é o futuro. E acredito que depois desses projetos prontos e a prefeitura liberando, mais 2 anos nós teremos essa obra. Ok. Bom, a gente quer agradecer aqui a presença do senhor mais uma vez, o espaço está sempre aberto para que o senhor possa vir trazer essa experiência, né, como médico e nos ajudar aqui a passar informações positivas e orientativas para os nossos ouvintes. Quer falar de política aí, você fica com nós aí. Como que é? Falar de política aí. Eu só queria dizer para você, porque nesse período lá nós temos nosso CIASU, Centro Médico todo lá, ele atende fisioterapia, ele atende a fono, ele atende psicóloga, ele tem um movimento muito grande, além da oncologia, que faz lá, a nossa clínica, e o pronto atendimento, que é lá também. Então, durante esse período agora, nesses próximos meses, antes de iniciar a obra, eu devo desativar alguns serviços lá de dentro, ficando só o pronto atendimento e oncologia. Eu estou vendo outro imóvel para alugar e levarei porque é incompatível o movimento de pessoas lá com a construção, não vou ter condições de fazer isso. Então a gente vai ter que desmobilizar um espaço bom também que a gente está vendo, né? E para poder funcionar de uma maneira mais adequada e segurança para pacientes, funcionários e colaboradores, né, que estão lá presentes. Flávio, política eu até gosto de falar. Mas não muito. Mas, não, eu gosto, mas assim, aí opiniões públicas, aí fica difícil ter o presidente da Unimed. É verdade. Obrigado, Tá bom? viu, presidente, Obrigado, doutor obrigado. Durval, obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Transamérica 91.5. Transamérica.